Boa noite, pessoal. Depois de um talk bem completo, né, e complexo, vou aliviar a cabeça de vocês com uma coisa mais simples, para vocês ficarem mais tranquilos, ok? Eu acho que é um assunto bem interessante, que interessa a muitos, porque hoje em dia desenvolver aplicativos que ficam isolados dentro do aparelho não é tão interessante. Hoje o mercado já está puxando para a gente a necessidade da gente entregar também serviço aos nossos usuários. E nada mais interessante do que fazer uma integração com coisas que estão na web, né? Existe uma barreira entre o que está nativo e o que está na web. A gente precisa criar caminhos. E tem um caminho que pode ser explorado entre o JavaScript usando o iWebView. Eu acho que muitos aqui já podem ter conhecido essa forma, né? E eu venho trazer para vocês aqui uma abordagem que é interessante. Qual que é a estratégia? A estratégia é configurar um WebView, né? A gente define o delegate dele para a nossa classe básica, né? A inicial, por exemplo. E a gente vai criar um documento HTML que nós vamos trabalhar para fazer a comunicação entre os dois mundos. Ele pode ser local, um HTML normal, local, ou remoto. Eu posso estar com isso hospedado num servidor e trabalhando com ele. A nossa ideia de comunicação no sentido JavaScript, Objective-C, é criar um protocolo. Esse protocolo vocês vão criar da forma como vocês acharem mais interessante, dependendo da complexidade do trabalho, né? Esse protocolo a gente vai passar uma ação, o nome do método, os argumentos, e nós vamos, do outro lado, interceptar as requisições através de um delegate que tem no WebView. No sentido inverso, onde a gente vai ter o código nativo para o JavaScript, nós vamos montar uma chamada de função pura, JavaScript, de uma função já pré-criada lá no nosso documento, que nós vamos ver mais aqui para frente, no código. E nós vamos usar um método que o iWebView já tem disponível para a gente para executar scripts lá dentro, que é esse nome comprido aí, que vocês podem ver depois com mais calma, né? Bom, então, implementação do lado JavaScript. Então, primeiro nós vamos ver o que a gente precisa fazer no nosso index.html. Tratando-se de um arquivo local, mas isso pode ser num arquivo remoto, como eu já falei anteriormente. Então, a gente monta a URL e a gente pode definir o window location desse documento local. Ou então, nós podemos montar essa URL também. Essa URL, só para lembrar vocês, é uma URL que vai ser um protocolo, que nós vamos conversar aqui agorinha. E nós podemos criar uma instância de um iframe em tempo de execução e setar para o source desse frame. Porque fazendo isso, eu estou criando uma requisição no WebView também, sem sair do meu documento index.html. Essa abordagem ela é mais interessante, é a que nós vamos tratar aqui. Então, basicamente, no nosso JavaScript, nós vamos ter uma funçãozinha muito parecida com isso. Eu vou criar dinamicamente um iframe, setar o URL para dentro dela e jogar ela para o documento. Eu posso ter duas opções aqui. Eu posso retornar o meu iframe, ou então eu já posso removê-lo daqui, porque não é interessante eu ficar inserindo iframes e mais iframes no nosso documento. Ele vai ser apenas um hospedeiro do processo, né? Bom, em seguida, a gente vai criar uma string JSON, que é uma opção bem interessante, com o nome da função que a gente quer, o nome da ação que a gente quer passar lá para o código nativo, os argumentos, e chamar esse carinha aí passando como parâmetro. Então, por exemplo, nós vamos ter aqui um protocolozinho definido, JS to iOS. Eu vou colocar o nome da função, né? Vou criar um objetozinho aqui, vou criar um nome, eu vou dar a opção nessa implementação nossa aqui de callbacks, passar os argumentos, juntar esse cara e chamar. Na hora que eu fizer esse processo, automaticamente, lá no código nativo, alguma coisa vai acontecer. Na hora que a gente está criando essa requisição, essa chamada é assíncrona. Então, por isso que é interessante, se vocês quiserem, é opcional,
ter algum retorno lá do código nativo, sobre uma resposta, se alguma coisa aconteceu com sucesso ou com erro, é interessante a gente implementar os callbacks, que é o grande detalhe dessa implementação que a gente está tratando aqui. Então, aqui é um exemplo. Eu vou chamar lá um método, uma ação, lá do meu código nativo, say hello, vou passar um argumento, pode ser um array, que aqui eu quis representar para ficar mais interessante, e os 2 callbacks meus. Aí eu vou ter que padronizar o meu resultado para, quando for sucesso, o nome das minhas variáveis bater com aquilo que eu estou esperando no JavaScript, para não gerar nenhuma exceção. Do lado nativo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tratar a requisição, basicamente, né? Isso a gente faz num delegate. Esse delegate ele é acionado toda vez que o WebView vai navegar uma URL, né? É o should start load with request. Ele vai passar a requisição. Dentro dessa requisição, eu tenho a URL. E a nossa URL nada mais é do que aquele protocolo que a gente encapsulou. Então, basicamente, eu vou receber de dentro do meu request a URL e vou processar esse cara. No Xcode, eu vou mostrar para vocês como processar, para a gente não perder muito tempo em slide. Bom, tratando da requisição, qual que é a lógica que a gente tem que implementar nela? Ele é acionado antes de navegar. Então, o nosso delegate vai perguntar se é para navegar ou se não é para navegar. Eu retorno não, caso o nosso protocolo seja o que a gente tinha combinado com o JavaScript. Quando eu vou tratar essa requisição, se ele for o nosso protocolo, eu vou obter os argumentos enviados e vou executar os métodos que eu já vou ter construído lá no meu código nativo. Para montar o retorno no callback, a melhor estratégia também é voltar com JSON, né? E para isso a gente pode usar NS Dictionary e passar ele para dentro desse cara aqui, que vai retornar uma forma que o JavaScript vai conseguir ler. Cria um método que fica sendo responsável pela chamada das funções JavaScript. Esse método ele é importante porque ele vai dar para a gente a liberdade de executar qualquer código JavaScript no futuro, não só para essa implementação. E esse método vai ficar semelhante a isso aqui. Eu posso criar, isso aqui é código nativo, né? Lá no Objective-C. Eu passo o nome do método e os argumentos para dentro dele. E ele monta. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, porque depois nós vamos entrar no código. Mas é só para vocês verem aqui no final que eu vou estar chamando aquele método que o WebView expõe para a gente. Monta uma string que vai ser o nome da função, parêntese, e o nosso objeto JSON, fecha parênteses, ponto e vírgula, que é um código JavaScript puro. As chamadas JavaScript é comum. Vamos imaginar que eu estou querendo criar uma funcionalidade onde eu tenho um botão nativo que faz uma modificação no meu HTML. Então, eu posso utilizar a nossa função, lembrando que é importante passar os argumentos sempre em Dictionary para poder fazer essa conversão para JSON e o nosso JavaScript entender. Por exemplo, eu passo como argumento uma cor específica no nome de parâmetro cor e eu, lá no meu JavaScript, vou ter muda cor com os argumentos. Pego um objeto e consigo acessar essa chave do meu dicionário aqui no JavaScript. Então, é uma abordagem bem genérica que serve para qualquer caso, né? Projeto padrão, né? Nada implementado aqui e nem aqui, como de costume. A única implementação nossa vai estar aqui e aqui. Vou mostrar primeiro para vocês o JavaScript. Olha só que simples e interessante. Eu tenho aqui num index HTML 3 botões de ações, certo? Defini 3 chamadas lá dentro do código nativo. Say hello, passando um argumento, say hello não passando argumento, e um diga oi passando um argumento. Essas 3 funções aqui vai ter um callback. Aí eu criei o callback aqui, como vocês já viram lá na apresentação. A única diferença é porque a resposta eu vou escrever num objeto local HTML. Esse resultado aqui, ou esse erro que está sendo obtido, ele é uma informação que veio do código nativo, né? E eu tenho aqui também uma função local para mudar a cor,
né, que vai definir a cor do fundo com base na cor que eu passei nos argumentos. Esse método aqui, que é o método responsável para chamar a função ou a ação do código nativo, ele utiliza o nosso createFrame, né, para fazer a navegação. Então, o que ele faz aqui basicamente? Daquele código que estava lá, tem uma implementação aqui que ajuda no processo de reconhecimento quando eu faço uma chamada usando função anônima. Então, se o nome da minha função for function, eu vou ter que registrar essa função nos scripts do meu window, ok? Porque o código não existe, de fato, no HTML, lá no nosso objeto DOM. Então, a única diferença é essa. Todo esse código aqui vai estar disponível para vocês verem com mais calma. Tem esse método aqui, essa funçãozinha aqui que foi criada, que ela vai auxiliar nesse processo de inserção desse código de função anônima para dentro do script que já existe. Muito simples. Agora vamos ver do lado Objective-C. Eu tenho aqui a implementação do meu delegate. Esse delegate, como eu já falei, ele é acionado toda vez que eu vou navegar na URL. Ele processa esse cara. Essa URL, ela vai identificar o protocolo. Se o protocolo for o protocolo que a gente pré-definiu, vamos fazer o que precisa ser feito e retornar não para ele não navegar. Se não for, eu retorno verdadeiro para poder navegar, caso seja um link, né? Para não atrapalhar o processo natural do WireView. Então, faço um processamento comum aqui, né? Obtenho a URL, o JSON para dentro de um dicionário. Se acontecer algum erro, faz algum tratamento. E aí a gente vem aqui e faz a obtenção de todos aqueles parâmetros que a gente criou do lado de lá. O nome da função, o callback de sucesso, callback de erro e os argumentos. E eu chamo um método local no meu nativo que vai ser o cara que vai ter um switch. E dentro desse switch eu vou ter várias ações. Então, de uma forma bem simplória, eu venho aqui e comparo o nome da função com o que eu já tinha combinado com o cara que fez o JavaScript. O nome da função esperada é ser hello. Os elses, todo o código aqui está bem comentado, vocês podem perceber que tem vários elses que vão tratar erros de função desconhecida, parâmetros que estão faltando, ou então a execução natural do processo. Aqui, para ser bem simples, eu vou pegar o nome da pessoa que eu passei e vou colocar num label nativo. Então, essa informação veio lá do JavaScript. Eu posso pegar um texto que a pessoa digitou num text box lá do HTML e jogar para dentro de um text box nativo, né? E também tem uma funçãozinha aqui, que na verdade é um IBAction, que ele pega o nome de uma cor, de um text nativo, e passa para minha função lá JavaScript para trocar a cor de fundo. Aqui eu tenho os tratamentos de callback. Basicamente, eu estou apenas montando a resposta para mandar para o JavaScript. Então, eu tenho um método que trata o callback de erro e um callback de sucesso. No callback de erro, eu estou definindo a chave error e coloco o resultado, a mensagem de erro, o que seja, para esse callback avisar lá para o JavaScript. E, em caso de sucesso, a minha chave é result. Foi nada mais do que nós combinamos aqui no onSuccess, que eu quero um result ou um error. Ok? Vamos executar aqui, só para a gente ver qual foi o resultado obtido. Acho que não vai ter muito problema perder ele embaixo, não. Então, basicamente, eu tenho 3 ações. A primeira ação, esses botões aqui, eles são HTML, ok? Ele vai executar essa página nossa aqui. Então, eles são esses 3
três ações, ação 1, ação 2 e ação 3, que vai chamar lá do código nativo, passar essas mensagens. E o código nativo vai identificar. Então, ação 1, ele vai escrever localmente Hello Edson, e aqui é o Objective-C. Ação 2, ele vai retornar no callback qual que foi a mensagem de erro, o erro da chamada função sayHello. Falta parâmetros, erro -1. E na ação 3, função não reconhecida, diga oi, erro -2. É claro que aí as padronizações de mensagem ficam específicas para cada aplicação. E aqui eu posso vir e colocar uma cor específica e pedir para mudar a cor. Ele vai trocar a cor do background do nosso documento HTML. Para vocês verem que eu consigo transmitir informações nos dois sentidos, com callback, com obtenção de segurança, se eu estou tendo um sucesso ou uma falha na transmissão dessas mensagens. Não tem muito segredo. Eu desenvolvi essa aplicação utilizando algumas fontes da web e eu juntei várias funcionalidades, como juntar o callback, como registrar as funções anônimas, utilizando de várias fontes diferentes. E esse resultado aqui é um resultado que eu consideraria razoável, porque nada mais é do que um gato, né, no final das contas. Porque, na verdade, a partir do iOS 7, né, e até do OS X, mais recente agora que foi liberado, tem o JavaScript Core, que é uma forma de abrir para a gente poder fazer tudo isso aqui de uma forma mais bonita, mais elegante, né? Mas é muito mais complexo e é um aprofundamento muito grande que em 30 minutos é impossível, né? Eu tentei dar uma enxugada aqui para vocês, deixei tudo prontinho para a gente poder ver o resultado. E eu acho que isso aqui atende, se não 100% das nossas necessidades das aplicações que a gente desenvolve, mas talvez uns 95,3%. Ok? Eu gostaria de saber de vocês se vocês têm alguma pergunta sobre essa implementação. Já deixar adiantado que nós vamos disponibilizar no GitHub do CocoaHeads BR esses códigos para vocês depois estudarem. A gente vai ter o cuidado de deixar bem documentado para vocês não terem dúvidas, né? E eu queria saber de vocês agora. Vocês têm alguma pergunta sobre essa implementação? Alguma dúvida? Se eu não puder responder, talvez no futuro, né? Via Twitter, via e-mail. Meu nome é Cláudio, da Bancai. Vou, por já conhecer esse método, vou aproveitar o seu conhecimento do JavaScript Core. Se você já se aprofundou nele, né, vou sair um pouco do que foi falado aí. Quando eu utilizo um contexto do JavaScript Core, é possível acessar via o window as propriedades que foram colocadas nele, variáveis, etc. Pelo pouco que eu estudei, é possível. Porque o grande objetivo dele é quebrar essa barreira que existe entre as comunicações. Então, todos esses contextos que você pode empilhar lá e você pode acessar todas as propriedades, tanto do JavaScript, lá, do CSS, inclusive, dos objetos HTML, fazer inserções, remoções. Você pode programar todo o seu código HTML sem usar o JavaScript nativo. Usar apenas o JavaScript Core com código Objective-C. Isso é possível. Ok, agradecendo o Edson aí. Obrigado, Edson. Eu que agradeço a oportunidade.